para quem está chegando agora, tá? Eu vou colar novamente aqui no bate-papo o link para vocês baixarem o arquivo de da aula 7, a topologia do lábio, que a gente vai usar para a maioria dos lábios. Tudo bem? Então, tá todo mundo vendo a minha tela? Por favor, quem já está vendo a minha tela aí, digita S, dá Enter. E às vezes a tela demora um pouquinho a carregar para alguns usuários. Então, primeiro, o Lab 3 aqui a gente vai praticar um pouquinho sobre criação de usuários. Tudo bem? Então, vou chamar aqui a console. Tá? Estou me logando aqui. Então, estou logando aqui no Fire, tá? Esse Fire, um dos Fire eu preparei para essa aula de hoje, tá? Instalação sem nada. E aqui eu tenho na aba, tá ok? Ó, usuários, tá vendo? E administradores, tá? Cliquei aqui. Então, a gente estava criando o que? O usuário FW admin, né? Então, agora vamos criar um outro usuário, tá? Imagina que você quer criar um outro usuário só pegar aqui só reiniciar em modo escrita, tá? Eu já estava com ela aberta, só agora ativei para modo escrita. Então venho aqui, tá? E aí eu tenho aqui, ó, segundo botão do mouse, se eu quiser criar um usuário, tá? Para administrador eu estou criando aqui. Se eu quiser criar um usuário normal, tá? Eu posso criar aqui. Então vamos criar um administrador, tá? Então aqui eu estou colocando aqui, ó, New Administrator, tá? E aí eu posso dar aqui o nome do administrador. A gente estava usando o FW admin, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, administrador root, tá? Só para e aqui ele pede um profile, tá? Então eu posso dizer que vai ser somente leitura. Por exemplo, ele vai se logar no Fire, mas ele só vai ser somente leitura, tá? Ele não vai conseguir alterar nenhum objeto do Fire, tudo bem? Então eu posso colocar aqui monitor, tá? Então, imagina que eu estou criando algum usuário que vai estar monitorando o Fire, os logs, ele só vai ver objeto de regra, tá? É um administrador com somente leitura, tá? E aqui na aba Authentication tem exatamente os esquemas de autenticação que a gente viu na aula, tá? O áudio Jimmy melhorou o áudio, tá baixo para você. Deixa eu só fazer aqui um ajuste, tá? Melhorou agora o áudio para você? Ok, de nada. Então, nos esquemas de autenticação, eu vou, por exemplo, se eu escolher aqui, vamos para o primeiro, tá? Checkpoint Password. Então aqui eu tenho uma senha que esse usuário eu estou criando vai ficar no database do Checkpoint. Então aqui é só para fazer um teste, eu vou colocar uma senha com 9 caracteres, tá? Vou dar OK. Passou. Ok. Então instalei aqui, ó, Monitor. No R76 tinha restrição até 8 caracteres, tá? No R77 isso foi contornado. Então criei uma senha. Então vou agora me logar com esse usuário que eu criei, tá? O Monitor. Então vou fechar aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, Monitor. Tudo bem? Então eu loguei aqui.
tá? Eu não tenho a capacidade de criar objetos, tá? Ó, como eu coloquei o perfil só de leitura, eu não tenho a capacidade de ativar blades, remover blades. Eu estou só no modo, né? Eu estou com um usuário onde ele tem privilégio só de leitura, tá, ok? Ou seja, eu criei o usuário a partir da interface, né? Do tipo com esquema checkpoint password, tudo bem? Isso, todo usuário, ele só, exatamente, eu preciso, a questão da VPN é o seguinte: a princípio qualquer usuário precisa da aplicação de política para ele ir para o gateway, tá? Por quê? Porque quando você está criando um usuário aqui, você está criando ele no database. Lembra que eu só vou ter o usuário no gateway quando eu colocou instalar a política, porque a política é compilada, ela é transferida para o gateway. Então, toda alteração que eu estou fazendo no checkpoint, lembre que essas alterações elas ficam num database. Quando eu instalo a política aqui, respondendo aqui a Adriane, tá? Essa política é compilada e ela vai para o gateway. Se eu tiver no modelo standalone, né, onde eu tenho o gateway e a console e o gerenciamento, existe essa transferência. Tudo ok? Respondido, né? Ok, agora vamos criar o usuário de nada. Vamos criar o usuário do tipo, tá? Vim aqui no usuário, ó, tá? Monitor. E aí eu não tenho como alterar que eu já sou. Agora vamos criar o usuário do tipo OS Password, né? Esquema de autenticação do sistema operacional. Me loguei aqui via interface web. Então, gerenciamento de usuários, tá? Eu vou vir aqui em adicionar login name, tá? Eu vou colocar aqui operador. Ó, ele já está criando aqui, ó. E aqui eu vou colocar uma senha. Ó, e aqui eu já tenho o que é interessante aqui. Aqui eu tenho de forma visual se a senha é uma senha forte, tá? Ó. Complexidade da senha. Estou colocando uma senha aqui, ó. Vou colocar uma senha forte. Ó. E aqui eu vou dizer qual é, se ele quer só monitorar ou se ele é administrador. Vou dizer que ele é administrador. Operador. Tá? E aí eu posso dizer se ele tem que alterar a senha no próximo login, ó. Que é bem interessante, né? Se eu estou criando aqui o usuário para para um terceiro usuário, eu posso criar aqui uma senha que é gerada e é compartilhada por um canal não seguro, e essa senha o usuário vai ter que... E aí eu digo qual é o acesso se é web e linha de comando, tá? Também no ok. Tudo bem? E aí o que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou tentar, tá? Me logar com esse operador, tá? Operador. Ó, eu criei, até para vocês entenderem, eu criei um usuário local no sistema operacional. Esse usuário ele não tem, ele não existe no database da Checkpoint. Então eu vou ter que logar, tá? Eu vou ter que logar e associar o usuário administrador ao usuário do tipo OS Password. Então estou me logando agora no Firewall. Venho aqui, tá? E eu venho aqui agora, ó, new, né? Operador, tá? Vou dizer que ele agora tem full access e vou dizer que ele é OS Password, tá? Aquele usuário, o que acontece, ó? Aquele usuário aqui, eu criei, ele está a nível, vou dar um logout aqui, ó. Se eu colocar aqui operador, ele vai logar. Por quê? Porque eu criei o operador para CLI e para interface web. Ou seja, esse usuário existe no appliance, tá? Não existe no database, que é o que eu estou fazendo agora.
Estou fazendo aí agora ele existir para acessar o database, acessar a Smart Console em todos os aplicativos de administração. Dou um OK e agora eu vou dar um Install Policy. E agora eu vou me logar com esse usuário, tá? Operador. O que é interessante aqui, pessoal, agora a gente vai fazer a primeira uma consideração interessante. Quando eu instalo o Checkpoint, lembra que eu estava instalando? Ó, eu tinha um usuário admin, que ele acessa o quê? Ele acessa o web e CLI, né? SSH, ou então local, e eu tinha um usuário FWD admin, que acessava o Smart, né? O Smart Console. Nesse exemplo agora, o que foi que eu fiz? Eu criei um operador que vai acessar tudo. Vai acessar o web CLI e vai acessar a Smart Console, tá ok? Porque antes eu estava trabalhando o quê? Com dois usuários. Eu estava trabalhando com o usuário admin e estava trabalhando com o FWadmin Profiler. E isso geralmente causa uma confusão, ou seja, eu tenho, né? E aqui quando você está começando a criar usuário, você pode unificar. Ou seja, esses usuários seriam guardados, ninguém a princípio usaria, e eu criaria, qual é a premissa da segurança quando eu tenho realmente uma equipe? Aí eu vou ter que criar um usuário para cada administrador. Então imagina que eu tenho dois usuários de Firewall, tá? O Cláudio e o Rafael. Então eu iria criar o Cláudio e o Rafael, e aí eu ter a auditoria voltada para os usuários, o que eles estão fazendo, seja na configuração do Firewall, ou seja nas regras. Tudo bem? Então, o primeiro ponto aqui é sair desse modelo de estar usando os usuários padrões que foram criados, usuários que foram criados no momento da instalação, para um ambiente realmente produção, melhores práticas. Eu tenho um usuário um para um. Então esse usuário aqui ele tem que ser uma pessoa. Quando ele não é uma pessoa, é quando eu estou criando um usuário só para uma console de um SOC, né? Uma console que vai acessar o Fire para estar mostrando na tela, tá ok? Então no lab de usuário a gente vai parar por aqui, tá? Só para vocês entenderem agora sedimentar o conhecimento nessa parte de criar usuário pela console, né? Smart Console, ou então pela web, e tá fazendo essa integração, tudo bem? E aí você pode, depois que o usuário está criado, tá? Você pode estar tendo essa segmentação, né, de segurança para que eu tenha um usuário e eu tenha auditoria, ou seja, eu vou vir aqui no log, tá? No Smart View Tracker, e nessa aba de gerenciamento, tudo bem? Eu tenho, tá? A visibilidade aqui, ó, de quem está fazendo, tá? Ó, usuário, operador, criou o objeto. Então, aqui eu tenho auditoria dentro das melhores práticas, tudo bem? Ou seja, o usuário, o FWadmin, criou, ó, olha a auditoria aqui, o FWadmin criou um usuário, nome dele é operador, e depois o operador se logou, tá vendo? Ó? Login. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a esse lab? É um lab mais simples, tá? Agora nós vamos para o primeiro lab do Identity.